2 de janeiro de 2023. Nesta segunda-feira, a Igreja celebra a memória de São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, bispos e doutores da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Nós estamos hoje vivenciando a primeira segunda-feira deste ano, que será um ano maravilhoso, abençoado de 2023. Um feliz ano novo a todos, que seja efetivamente um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa e um ano maravilhoso para todos nós. E nós hoje celebramos esses dois homens fantásticos, São Basílio, São Gregório Nazianzeno. São Basílio e São Gregório foram amigos, viveram no século IV, uma época em que a igreja vivia muita confusão doutrinal, teológica. Basílio ingressou na vida monástica e mais tarde foi nomeado bispo de Cesareia, um ardente defensor da doutrina da divindade de Cristo e do Espírito Santo. Basílio compôs diversas obras teológicas, e por isso que a igreja confere a ele o título de o Grande, Basílio o Grande ou Basílio Magno. São poucos santos que levam este adjetivo, ou este, digamos assim, entre parênteses, este rótulo santo, grande ou magno, porque o contributo deste santo para a igreja foi muito grande, né? Obras teológicas importantíssimas que definiram a doutrina da igreja. Depois nós celebramos também São Gregório Nazianzeno, que também um homem importantíssimo para a doutrina da igreja. Ele conheceu São Basílio na sua juventude, se tornaram grandes amigos. E também Gregório Nazianzeno, tanto quanto Basílio, é um defensor fiel da doutrina de Cristo. Um defensor fiel da doutrina do Evangelho. Gregório Nazianzeno foi ele quem presidiu o Concílio de Constantinopla no ano de 381. Ele foi nomeado bispo e presidiu esse concílio. Neste Concílio de Constantinopla é que aconteceu a definição da divindade do Espírito Santo. Olha que importância tem esse santo para nós. Muito bem, meus queridos, nós vamos meditar hoje o evangelho proposto pela liturgia da igreja, que é o evangelho de João, capítulo 1, versículos do 19 ao 28. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou, e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nós podemos fazer uma ligação muito estreita entre a memória desses dois santos que nós celebramos hoje com este evangelho que a igreja nos propõe de maneira providente. Tanto Gregório Nazianzeno quanto Basílio Magno foram defensores da doutrina católica, da fé e da verdade, porque não existem várias verdades. E nós contemplamos no Evangelho que João Batista é o homem da verdade. Um grupo de fariseus se aproxima dele e quer saber: ô João Batista, quem é você? Você é o Elias que voltou? Você é algum dos profetas? Você é o profeta? Você é o Messias? E João, ele responde, o texto diz que ele confessa: eu não sou o Messias, eu não sou o profeta, eu não sou Elias. Olha que audácia! João poderia se utilizar de um oportunismo baixo e dizer-se algo que de fato ele não era, mas ele é o homem da verdade. E João declara, diz o texto, quem ele é. Eu sou uma voz que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor. No fundo, João diz o quê? João diz assim: eu sou aquele que mostra quem é a verdade, mas eu não sou a verdade, eu não sou o Messias. E de fato nós sabemos que João Batista foi o precursor do Messias, o Cristo, Jesus de Nazaré. Meus queridos, nós devemos olhar esses três santos, Gregório Nazianzeno, Basílio Magno e a própria figura de São João Batista, e perceber que nós também somos chamados, neste ano de 2023, a sermos aqueles que apontam a verdade. Nós não podemos omitir a verdade, nós não podemos deixar de falar da verdade. E quando eu falo a verdade, não é ponto de vista. O meu ponto de vista, o seu, cada um tem a sua verdade. Isso é relativismo. Quando eu falo da verdade, eu falo do Evangelho. Anunciar a pessoa de Jesus Cristo, né? Nós somos aqueles que apontam a pessoa de Jesus Cristo para aqueles que estão perdidos, longe. Nesse ano de 2023, meu querido filho, minha querida filha, fale de Jesus, fale do amor de Deus, fale de quanto é bom ser de Jesus. Não pregue um evangelho moralista, cheio de regras, de lei, porque você não vai convencer ninguém, mas simplesmente anuncia a verdade. Eu sigo, eu creio e eu adoro um Deus que se fez ser humano, Jesus Cristo, que me ama e que quando eu estou junto dele, eu me torno um ser humano perfeito, pleno, cheio de plenitude de graça. Esse deve ser o nosso anúncio, como estes santos assim mostraram, né? Às vezes nós precisamos parar um pouquinho e buscar conhecer o que é de Deus, a doutrina, buscar conhecer o que é a verdade, o que é a fé. Sabe por quê, minha gente? Porque nós somos muito preguiçosos às vezes com as coisas de Deus, sabia? Nós temos tanto interesse em conhecer, em compreender tantas coisas do mundo, mas as coisas da fé, às vezes nós não nos interessamos. E a gente pega uma pessoa que seja uma pessoa de outra religião, que nos aborde na esquina da nossa casa, a gente não sabe defender a fé. Nesse ano de 2023, estude a fé da sua igreja, estude a doutrina. Nós temos canais no YouTube, nós temos páginas, nós temos tantas coisas nas redes sociais de padres renomados que trazem a doutrina ortodoxa da igreja, né? Basta interesse em conhecer as coisas de Deus, que nós precisamos ter. Tem alguma dúvida que você sabe tem sobre a igreja? Vai buscar, vai pesquisar. Conhecendo a verdade que nós poderemos amá-la.
Ninguém ama o que não conhece. É isso que pregou São Gregório Nazianzeno e São Basílio Magno, os santos defensores do Evangelho e da doutrina católica. E hoje eu gostaria que você também levasse para o seu dia uma frase muito, às vezes passa muito despercebida no Evangelho de hoje. João disse, João Batista, olha, eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis. Por que João fala isso? Porque Jesus ele vai se mostrar como Messias depois que ele for batizado por João no Jordão. Ainda não tinha acontecido o batismo de Jesus. Então, ele estava silencioso lá em Nazaré ainda. Ninguém o conhecia, né? Então João vai dizer assim: aquele que é o Messias está no meio de vós e vós não conheceis. Pode acontecer isso conosco, meus queridos. Pode ser que nós tenhamos uma vida de fé há tantos anos, uma vida de igreja. Pode ser que nós até recebamos os sacramentos, mas pode ser que nós não conheçamos aquele que nós comungamos e que nós recebemos os sacramentos. Ele está no meio de nós e pode ser que nós não o conheçamos. Você precisa nesse ano buscar conhecer mais as coisas de Deus e ter mais interesse nas coisas de Deus. Faça esse propósito. Que Deus nos abençoe. E desejo um dia, uma semana, um ano repleto de bênçãos e do conhecimento que vem de Deus, que é nosso Senhor. Força e coragem, porque Deus está no comando de tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Basílio Magno, rogai por nós. São Gregório Nazianzeno, rogai por nós.